Olá! Todo início de ano é assim, um tanto de contas para pagar, né? IPVA, IPTU, material escolar, matrícula do filho, isso tudo geralmente é somado ainda àquelas dívidas que vieram do ano anterior, o que pode pesar bastante no bolso do brasileiro. De acordo com a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o nível de endividamento médio das famílias brasileiras em 2021 foi o maior em 11 anos. De acordo com o levantamento, o último ano apresentou um recorde ao registrar, em dezembro, o patamar histórico de mais de 76% de famílias endividadas no país. E para quem quer evitar se afogar nos boletos e pretende se livrar das cobranças, o professor de economia da UFOP, Éder Carlos de Oliveira, deu algumas dicas. De acordo com ele, quitar dívidas deve ser prioridade neste início de ano, principalmente as que estão atrasadas e têm juros altos. Veja. Um primeiro ponto a se pensar é, para iniciar o ano, né, financeiramente bem, seria importante liquidar essas dívidas. Então, elas têm que se tornar, de uma certa forma, prioridades para a gente logo já no início do ano. Então, eu sempre comento que a educação financeira nessa questão é muito importante, né? Ter já uma poupança, alguma renda já poupada no ano anterior, né? E também ter consciência de que existem opções de pagamento dessas dívidas, existem possibilidades de refinanciar. Então, pensar nessa dívida como um primeiro momento a iniciar o ano e não ter outras dívidas ao longo do ano, essa é uma primeira questão que a gente tem que pensar. Normalmente, as que a gente deve priorizar são aquelas que já estão em atraso, porque você está incorrendo em juros, né? Então, se você está com dívidas anteriores que não foram pagas e elas estão com alta taxa de juros, elas com certeza serão prioridades. E aí você pode perguntar, e as dívidas que estão chegando agora, por exemplo, o IPTU e o IPVA. Bom, essas dívidas, normalmente, quando a gente recebe os valores, a gente tem a opção de pagar à vista, né, com um desconto. Muitas vezes as prefeituras dão descontos bem interessantes, por exemplo, no caso do IPTU, ou a gente pode parcelar. Então, pensar que as dívidas que estão incorrendo em juros, claro que elas são prioridades, né, mas não deixando de lado as que eu devo pagar ainda durante esse período, antes de vencê-las de preferência. Para aquelas pessoas que têm dinheiro, o economista sugere quitar as dívidas à vista com desconto. Se eu já tenho dinheiro, né, eu tenho aquele valor, e ainda eu vou ter, por exemplo, um desconto de 20%, claro que eu vou pagar à vista, né? Essa é a prioridade. Por quê? Vamos supor que eu poupei parte do meu 13º, né? Vamos supor que eu tinha alguma educação financeira em 2021, tenho um valor, né, da poupança, eu tenho algum valor que eu posso utilizá-lo para pagar esse valor à vista. Então vamos supor, se um IPTU é R$100, eu estou tendo 20% de desconto, eu estou poupando R$20 aí desse valor, né? Então, se eu tenho esse valor, né, e não tenho outras contas que eu tenho que priorizar, que foi basicamente a pergunta anterior que você fez, né? Claro que seria ideal pagar à vista. Agora, se eu não tenho esse valor por algum motivo, né, ou eu tenho que priorizar outras contas, porque eu estou pagando juros sobre elas, o ideal é pagar parcelado, mas nunca deixar de pagar, tá? Essa que é a grande questão. Ainda que eu pague parcelado, me organizar e saber que a cada mês eu tenho aquela dívida, eu tenho aquele valor e tenho que honrá-lo. Então isso é muito importante.
O Éder também deu dicas de como controlar as finanças pessoais, principalmente para os endividados. Uma primeira dica é consumir somente nesse momento de dívida e de inflação um pouco mais alta, consumir aquilo que é essencial, né? Deixar as coisas supérfluas de lado. Nesse momento, quando a gente tem dificuldades financeiras, o consumo de coisas essenciais é o mais importante. Segundo, tentar renegociar, né? Então, muitas vezes, quando a gente tenta renegociar a dívida, a gente recebe também alguns descontos que podem ser favoráveis. Então, tentar renegociar essa dívida é muito importante. E uma outra possibilidade que a gente pode pensar também é, se eu ainda não aprendi ou não iniciei essa educação financeira, colocar ela como opção para 2022, né? Educação financeira é muito importante para a população. Porque muitas vezes, quando a gente não tem educação financeira, a gente gasta além, a gente gasta mal e, portanto, faz mau uso do nosso próprio dinheiro. Então, isso é muito importante. E, para finalizar, uma outra opção que a gente poderia pensar, né, já ligado com essa educação financeira, é sempre buscar produtos substitutos. Se eu estou acostumado a utilizar A, mas devido a uma inflação, a um aumento muito alto no geral dos preços, eu posso substituir pelo produto B, substitua pelo produto B, tá? Então, eu acho que essas para quem já está endividado, essas 4, vou dizer aqui, tarefas, pensamentos, né, como melhorar a minha condição, seriam importantes para esses indivíduos. O professor ainda falou sobre estratégias para guardar dinheiro. É sempre possível guardar um dinheirinho, ainda que possa, né, ocorrer que os salários são muito baixos, o custo de vida está muito alto, né? Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. A gente sabe que 2023 nós teremos de novo IPTU e outras contas a pagar, né? Então, já fazer uma continha do seguinte, olha, eu tenho um valor X. Normalmente, o meu IPTU é R$200. Então, eu vou todo mês guardar R$20, né? Seria o quê? Seria, vamos supor que 2 cervejas, 3 cervejas, né? Guardar R$20, porque quando chegar o próximo ano, eu não tenho dificuldade financeira para pagar essas contas, né? E eu não vou ter tanta dor de cabeça para pensar, e agora? Como é que eu vou arrumar esse dinheiro? Então, uma opção é a gente começar, eu acho que a grande palavra aqui é educação financeira. A gente tem que pensar nessa nossa educação financeira. O ser humano, ele tem um comportamento de consumo de curto prazo. Eu vejo, eu quero, né? E aí eu vejo, será que eu preciso nesse momento? Será que eu posso substituir? Né? Porque toda vez que a gente tem um comportamento compulsivo, a gente tem um comportamento que não é muito racional. E a gente acaba gastando mais do que o necessário. E quando a gente acaba gastando mais do que o necessário, o que acontece? A gente não está poupando, né? Então, eu acho que pensar a educação financeira, pensar essas outras dicas anteriores que eu dei, né? De renegociar, de pensar em que produto que eu posso substituir. Eu acho que essas questões são muito importantes. E um respiro para os mineiros agora no início do ano. Mesmo com o reajuste de quase 23% no IPVA em todo o país, aqui em Minas Gerais, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores não será reajustado. A decisão do governador Romeu Zema foi de manter os mesmos valores aplicados em 2021. Além disso, o vencimento do imposto só vai começar no fim de março. Você pode consultar a situação do seu IPVA no site detran.mg.gov.br e continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nossos canais na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.